E deixa eu aproveitar aqui a presença do nosso Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu particularmente nunca entendi. O Osmar Terra, Zé, sempre foi um cara que falou a mesma língua do presidente Jair Bolsonaro nessa questão toda envolvendo a pandemia. Por que ele não virou ministro, Zé? Você sabe que eu fiz essa pergunta para ele, né? E ele falou assim, não, eu prefiro ficar como incentivador, conselheiro do presidente, do que ministro. Eu, no momento, estou vivendo uma fase e tal, mas não é verdade, não. Ele queria mesmo virar ministro da Saúde. E tem até competência para isso, né? Ele é médico, ele é mestre em neurologia e foi, por 8 anos, como diz o Vina aí, secretário de Saúde no Rio de Janeiro. E ele enfrentou o H1N1 quando entrou no Rio Grande do Sul. E ele enfrentou ali o H1N1 quando entrou pela Argentina, vindo do México, e as pessoas morrendo e não se sabia por quê. Ele, como secretário de Saúde, pediu investigação, fez sorologia e descobriu ali o H1N1, e o H1N1 entrou pelo Rio Grande do Sul e subiu e acabou diminuindo a força no Nordeste e tal, e foram mais de 800 mortos. E ele entendeu que aquela epidemia do H1N1 poderia ser comparada a esta pandemia desse novo coronavírus, que é diferente, é muito pior. Mas, enfim, e ali Osmar Terra definiu os pontos iniciais que o presidente Jair Bolsonaro acreditou. Ele foi ministro por 2 vezes, né? No governo Michel Temer, ministro das cidades, que é um ministério muito grande, e Onyx Lorenzoni o puxou para o Ministério da Cidadania. Depois Onyx Lorenzoni perdeu o Ministério da Casa Civil e falou, Osmar, dá licença que esse lugar é meu. E aí ele ficou sem ministério, voltou para a Câmara. Ele tem 4 mandatos, é um estudioso, autor de uma lei muito importante de combate a drogas, é um ponto forte dele. Então, ele tem sim condições de ser ministro. Só que é o seguinte, a postura dele diante desta pandemia não foi própria. Ele chegou a fazer uma previsão de 2 mil mortos. Tudo bem que não houve a mortandade de 2 milhões, como alguns previam, né? Mas também 2 mil está muito longe disso acontecer. Então, a resposta por que ele não virou ministro do presidente Jair Bolsonaro é porque houve resistências no próprio governo na nomeação. Mas é dele a ideia original do presidente em continuar negando. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez um novo apelo para abrir o comércio. Uma frase do ministro, do não-ministro Osmar Terra, é o seguinte, é pela primeira vez na história, e isso é verdade, né? Durante uma epidemia e uma pandemia, em vez de fazer quarentena com os doentes, se faz quarentena com os saudáveis, né, com todos. Muito bem, Zé. Adriles, eu vi que você deu risada quando Osmar Terra respondeu para o Marcelo Adnet a palavra prove. Por que você riu, Adriles? É uma risada que eu dou não só do Adnet, mas de todo mundo que resolveu virar epidemiologista, né? Político, humorista virou epidemiologista. Aliás, os humoristas do Brasil perderam a graça há muito tempo. Todos eles desistiram das piadas para lacrar, inclusive com pseudociência. Tipo, né? Você, né, Adriles? Eu não sou humorista. Meu humor é involuntário. Eu sou um jornalista sério como Raiz Zé Maria. A questão que se coloca é a seguinte: a quarentena realmente não salvou naturalmente vidas, como diz o Dória, que falou que foram 65 mil vidas salvas, ou o Bruno Covas falando que foram 30 mil vidas. Não há nenhum resquício de plausibilidade científica nesse tipo de salvação. A quarentena virou uma espécie de profilaxia religiosa de uma seita. E a gente lembra, eu não sou cientista, mas eu posso dizer das próprias contradições desse discurso. Que no início a quarentena era para quê? Para achatar a curva, para dar tempo para equipar hospitais, fomentar mais leitos de UTI. Isso foi feito durante 3 meses. Agora, o vírus continua aí, de maneira completa e absoluta. A Suécia, por exemplo, que não fez nenhum tipo de quarentena, e aí sim, eu sou Osmar Terra Futebol Clube, e a questão é a seguinte: a Suécia falou que a Europa inteira e o mundo todo está, de alguma forma, distribuindo mortes, né? A quarentena ela achata a curva, mas ela não impede a larga disseminação do vírus, como a gente está vendo aqui. Se a Suécia morreu 5 mil pessoas até o momento, aqui morreram 50 mil. Provavelmente a gente vai chegar, em termos relativos, aos números da Suécia, né? Então, a quarentena não é vacina.
virou uma religiosidade, não há nenhum tipo de relação de causa e efeito comprovada da quarentena e da salvação de vidas. E as medidas de distanciamento, máscaras, uso de álcool gel poderiam ter sido utilizadas desde o início dessa pandemia, que são a profilaxia para evitar mortes, evitar a infecção, só que é uma profilaxia que ela garante empregos, renda, trabalho, liberdades individuais, ou seja, uma epidemia, nesse sentido eu sou favorável ao princípio do Osmar Terra, ela tem que ser analisada não só do ponto de vista de um epidemiologista, de um cientista, mas da questão social, de trabalho, de liberdade, ou seja, os países, quer dizer, o único país que não fez, né, a quarentena, eu acho que ele vai ter muito mais lucros de uma maneira mais ampla, mais social do que a epidemiologista. Agora, o Marcelo de Negro poderia voltar a fazer piada, que como epidemiologista lacrador, ele é muito fraco. Paulinha, quer comentar alguma coisa sobre essa questão Osmar Terra versus Marcelo Adnet? Eu acho que é meio cansativa essa história do Adriles de insistir em que não deveria haver isolamento social. Não deveria haver. Talvez da maneira mais objetiva. Você insiste nisso de uma forma que eu acho até, enfim, que desinforma as pessoas, Adriles. Porque, na verdade, o que é? Tudo bem, era para segurar ali a curva, para a gente ter atendimento das pessoas, para menos pessoas morrerem, você sabe, né? Porque se você não tem atendimento, o que acontece com a pessoa? Ela morre. Eu falei. Mas então é necessário, foi preciso se fazer isso, Adriles. É uma coisa que todos os países fizeram, e aí você sempre fala da Suécia, que sempre teve UTI para todo mundo, que até um epidemiologista sueco já pediu desculpas e disse se ele tivesse as informações que ele tem hoje. Então vai procurar, porque até eles também não têm certeza de que fizeram a coisa certa em deixar tudo aberto com distanciamento. Então, mas você vê o Djokovic quis fazer aí o campeonato dele de tênis com todas as medidas de distanciamento social e houve problema, houve disseminação desse vírus, que é o quê? Um vírus muito complicado, ele é muito fácil de passar. Como disse o Zé Maria, é diferente de H1N1, que também é uma epidemia, que também levou muita gente à morte, mas que não é como esse que se alastra dessa forma. E esse é o grande risco desse vírus, além de ser uma coisa completamente nova. Esse discurso contra o isolamento social que você faz é uma coisa que é complicado também de você refutar, porque se a gente não tivesse feito, a gente estaria vendo outro resultado. Não sei. Você acha que seria um resultado melhor? Sei. A gente não sabe, Paulo. Você é o epidemiologista? Eu só te pergunto, com uma única pergunta, tudo que você me criticou. Por que não são feitas mais pesquisas, como aquela que foi feita em Nova York, que diz que 2/3 das pessoas infectadas estavam dentro de casa? Nunca mais houve Adriles, as pessoas se infectam dentro de casa porque quem sai não toma os cuidados devidos. É muito difícil de conter. 2/3 não tomaram os cuidados devidos. Os cuidados devidos. O vírus não chega É uma premissa muito relativa. Todo mundo sai de casa para comer, para comprar comida, para comprar alguma coisa. O governador de Nova York para trazer uma informação aqui que é rasa, porque não foi só isso. Não foi só essa informação, a informação foi que de pessoas que cumpriam o distanciamento social foram contaminadas dentro de casa, porque tem gente saindo, tem gente indo no mercado, infelizmente esse vírus é assim. Todo mundo vai no mercado, todo mundo pega um Uber uma vez por semana, você pode ser infectado de qualquer forma. Pode se contaminar, para você ver como é complicado. E aliás, não foi 66%, foi 85% se somados as... Como você vai evitar aglomeração em transporte público se está todo mundo, como você gostaria, na rua, praticando distanciamento social, como se tiver todo mundo na rua? Já hoje a gente não consegue, com a parcela da população que não consegue ficar em casa, que com certeza isso é um problema, que o governo tem que ajudar e não ajuda, e não ajudou. Agora, imagina se tivesse todo mundo na rua, como é que você vai conter? Praticando o distanciamento social devidas às precauções. Paula, a questão é o seguinte, a gente não fez isolamento... Paula e Adriles, se vocês dois falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. A gente não fez o isolamento social de maneira objetiva. Social que todo mundo está presente. Paula e Adriles, vamos lá. Adriles fala, depois encerra a Paula. 50% das pessoas, eu vou repetir, não cumpriram o distanciamento social, porque eles não poderiam ter feito. Peraí, Paulinha, calma que eu vou te dar a palavra. Esses 50% que cumpriram, esses sim poderiam sair de carro, ter uma vida mais abastada, poderiam se distanciar socialmente e isolar os grupos de risco. Ou seja, a gente poderia lucrar efetivamente
preservando empregos, preservando saúde mental das pessoas, evitando violência doméstica, dissolução, depressão das pessoas dentro de casa, então desemprego, você é a fome e favor miséria, do isolamento social, preservando 50% liberdade da individual. Ou seja, Ok, o lucro Adriles, holístico do não distanciamento seria muito mais benéfico do que o lucro, do prejuízo terrível que a gente vai ter Adriles, em mortes, em perda de vidas humanas, de perda de emprego, de trabalho, de sustento. Sinto muito. Pra Eu acho fechar que esse essa assunto, forma estúpida que foi feita Paulinha, o isolamento chega, social Adriles, já foi falou. um prejuízo, sim.